A paz do Senhor Jesus Cristo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Isaías disse mais: Peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Vamos orar. Querido Deus, esta é a tua palavra que é viva e eficaz, palavra que transforma vidas. E nós desejamos, Senhor Deus, que através da leitura e o entendimento da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a colocar a nossa casa em ordem. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos transforme através desta mensagem. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, que seja um canal de bênção, Senhor, a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que cultuam ao Senhor juntamente conosco. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso a vocês que quando o Senhor colocou ao meu coração essa mensagem, eu pensei, numa época de pandemia, a mensagem mais correta seria uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Porém, a palavra que Deus colocou ao meu coração, e eu acredito que foi o Senhor, e quando eu me indaguei, eu senti isso no meu coração. É melhor do que muitas pessoas podem estar com o coração cheio de esperança, mas acabar indo para o inferno. E eu creio que a vontade do Senhor não é essa. Eu creio que a vontade do Senhor é que eu e você venhamos ser exortados. E nessa época de pandemia, nessa época em que o Senhor permitiu que isso acontecesse, creio eu que o Senhor quer que nós coloquemos a nossa casa em ordem. Quando nós falamos do rei Ezequias, se você for ler os livros de Crônicas, livro de Reis e o próprio livro de Isaías vai relatar a vida do rei Ezequias, nós vamos ver que esse homem foi um homem extraordinário, grandemente usado por Deus. Um homem que, quando assumiu o trono, o rei antecessor era Acaz, o seu pai, e seu pai foi um homem muito mau. Seu pai foi um homem que construiu altares de adoração a outros deuses, a falsos deuses. É um homem que acabou com o culto ao Senhor. E quando Ezequias ele assume o seu reinado, ele desfaz tudo aquilo de errado que seu pai havia feito. Ele destrói todos os altares de adoração, ele restaura a adoração ao Senhor. Ele ensinava ao seu povo, ele pregava isso ao seu povo, para que o povo voltasse, arrependesse do pecado e se voltasse ao Senhor. Por causa da sua fidelidade a Deus, Deus abençoou a vida de Ezequias muito grandemente. Nós vamos ver que Ezequias foi um homem muito sábio administrativamente. Ele, até hoje, a arqueologia encontra, né, lá onde foi o seu reinado, poços, vão encontrar aquedutos, água canalizada. Isso estou falando há 2.700 anos atrás. Muitos homens de outras nações vinham até Ezequias para aprender com Ezequias, porque ele era um homem muito sábio. Ele foi um homem que conquistou muitas coisas, muita riqueza, um homem extraordinário. E quando nós vamos ver nessa passagem aqui, nós vamos ver que ele está enfrentando um caos pessoal. Ele está enfermo,
Mas quando nós lemos no versículo 1, ele vai dizer que naqueles dias, ou por esses dias, ou seja, mesmo ele passando por esse caos pessoal, estava algumas outras coisas acontecendo. O que estava acontecendo? O Senaqueribe, rei da Assíria, ele estava a um passo de se tornar o império naquela época. Ele já tinha derrotado várias nações circunvizinhas, já tinha alcançado Israel, reino do norte, com a capital que é a Samaria, já tinha alcançado, já invadido a Judá, e estava agora à porta de Jerusalém, querendo invadir Jerusalém, querendo destruir Jerusalém. Seus homens, já havia uma média de 200.000 homens, soldados, ao redor ali, querendo atacar, pronto para destruir o reino de Jerusalém. Porém, mesmo diante de todas aquelas ameaças que Senaqueribe e os seus comandantes estavam fazendo a Ezequias, Ezequias pega aquela carta da ameaça, ele leva juntamente com Isaías e ora ao Senhor, apresentando ao Senhor a causa deles. E ele apresenta, falou: Senhor, esse é o teu povo, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que o Senhor nos dê a vitória, que o Senhor nos ajude. E o Senhor fala para ele: fica em paz, a vitória é certa. E leia comigo, no capítulo anterior, no capítulo 19, nós vamos ler, do versículo 35 ao versículo 36, diz o seguinte: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Como podemos ver, em uma só noite, o Senhor deu a vitória. Em uma só noite, o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios. Isso nós podemos ver como nosso Deus é poderoso, como nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Como numa só noite, um anjo matou milhares de soldados. A gente vê como que Deus era fiel ao seu povo, como Deus guardava o seu povo. Então nós vemos ali que mesmo Ezequias passando por um caos pessoal, que era a sua enfermidade, em meio a tudo isso estava acontecendo um caos social, porque o povo de Jerusalém estavam trancafiados ali, porque Jerusalém era toda murada, e eles estavam dentro daquela cidade com medo dos soldados assírios. Assim também nós estamos passando hoje por um caos social, quando nós vemos essa pandemia por causa do coronavírus, todas as pessoas trancafiadas na sua casa, impedidos de trabalhar, com medo dessa doença. Quantas pessoas hoje estão no leitos de hospitais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, pessoas assustadas, pessoas depressivas, pessoas que estão sofrendo por solidão, pessoas que não conseguem ainda ver quando isso irá acabar. E mesmo Ezequias passando por esse caos social, ainda assim ele teve um caos pessoal, quando ele enfrentou essa enfermidade. Nós estamos enfrentando sim esse caos social. Não sei você, mas você pode estar também enfrentando um caos pessoal. Algo que é só na sua vida, algo que é particular, algo que talvez só você saiba. Às vezes algo que nem a sua família, nem os seus melhores amigos estão sabendo. Mas às vezes você está enfrentando uma luta interna, uma luta pessoal, uma adversidade. Quando nós falamos da enfermidade aqui de Ezequias, era uma enfermidade mortal. Aqui na palavra, no versículo 1, vai dizer que por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Mais para frente nós iremos saber que essa enfermidade que ele estava enfrentando era uma úlcera. E o profeta Isaías já havia falado para ele que ele iria morrer, que essa enfermidade era mortal, que ele não ia escapar daquela morte. Nós nunca gostamos de falar sobre morte. Eu sempre costumo dizer que a única certeza que nós temos da vida é a morte. Nós não sabemos se iremos casar, não sabemos se iremos formar na faculdade, nós não sabemos se nós teremos filhos, mas que iremos morrer, isso nós sabemos. Porém, a gente nunca gosta de falar sobre a morte, sobre o dia da nossa morte. Minha mãe, por exemplo,
ela sempre que ia falar de morte, ela falava, olha, eu quero que quando eu morrer, eu quero que vocês passem batom em mim, não me deixa lá ser velada feia não, eu quero ficar bonita. E sempre que minha mãe falava isso, a gente já falava, mãe, para com isso, Deus me livre, para de falar besteira, porque a gente não gosta de pensar na morte. Porém, eu sei que é triste falar isso, é meio pesado trazer uma mensagem de Deus, mas fala isso, mas nós não podemos fugir da verdade, não podemos fugir da realidade. Um dia, eu e você, nós iremos morrer, a não ser que o Senhor Jesus Cristo ele volte, mas como não sabemos o dia nem a hora, eu e você nós temos que nos preparar para a morte. Normalmente a gente pensa que a morte ela virá na nossa velhice, quando já tivermos de cabelo branco, quando já tivermos há mais de 80, 90 anos, mas não sei se você sabe, quando Isaías vem falar para Ezequias que ele iria morrer por causa da enfermidade, Ezequias tinha apenas 38 anos. Por isso que ele chora tão amargamente, por isso que ele fica tão triste, porque ele ainda se achava muito novo para morrer. Ele achava que tinha muitas coisas ainda à sua frente que ele poderia fazer. E quantas pessoas ao nosso redor, quantas pessoas que você conhece, que enfrentou uma morte prematura. E a gente sempre pensa que isso pode acontecer com qualquer um, menos conosco. Mas hoje, através da palavra de Deus, eu venho alertá-lo que mais cedo ou mais tarde nós iremos morrer. E por mais que a gente evita pensar sobre isso, nós temos que estar preparados para esse dia. Quando nós falamos dessa enfermidade de Ezequias, nós estamos falando de uma enfermidade que era física. Porém, eu quero falar para você de uma enfermidade que eu e você, nós temos. E essa enfermidade, ela é mortal. Essa enfermidade é chamada pecado. É uma enfermidade espiritual. De acordo com o jornal South China Morning Post, que é um jornal chinês, eles rastrearam, ao meio daquela epidemia ainda na época, quando começou isso na China, do coronavírus, eles começaram a rastrear e eles acharam, segundo eles, o paciente zero. Esse paciente zero foi a primeira pessoa a ser infectada por este vírus. É um homem de 55 anos, morava na província de Hubei, cuja capital é Wuhan. Isso, segundo eles, aconteceu, ele foi infectado no dia 17 de novembro de 2019. E depois desse homem ser infectado, após ele todas as pessoas que tinham contato com ele também eram infectadas. E isso foi passando, isso foi crescendo, e hoje, menos de 5 meses, mais de 500 mil de pessoas que já fizeram teste, já foram detectadas, que estão com esse vírus Covid-19. Da mesma forma que um homem, esse único homem, ele foi infectado e muitas outras pessoas foram infectadas com esse vírus. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram ao Senhor, toda a descendência deles passaram a pecar. Acompanha comigo o que diz aqui em Romanos capítulo 5, verso 12. Diz o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Como você pode ver aqui, por causa do pecado de um homem, todos receberam e foram, como dizer, infectados por causa do pecado. O próprio rei Davi ele vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. Várias passagens bíblicas vai afirmar que todos os homens pecaram. Não existe um homem justo, não existe um homem santo, não existe um homem perfeito, todos pecaram. Se você não acredita na palavra de Deus, você pode olhar para a humanidade. Você vai ver isso muito claramente, na calamidade que nós vivemos, na corrupção no homem. Nós vemos isso na ganância, nós vemos isso no egocentrismo. Eu poderia estar citando aqui vários outros tipos de pecado que é tão latente na raça humana. Pessoas matando por pouca coisa, pessoas brigando por poucas coisas. E isso a gente vê o pecado latente na vida da pessoa. E eu peço para que você não só olhe para o lado. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, isso é verdade, mas se você observar a sua vida, você vai ver que você é um pecador. Você vai ver que eu e você, nós pecamos por várias formas. A palavra de Deus diz que nós pecamos pelas nossas atitudes,
nós pecamos com as nossas palavras, nós pecamos até mesmo com o nosso pensamento. E existe um pecado também chamado de omissão. O bem que eu posso fazer e eu não faço, nisso eu peco. Eu tenho certeza que assim como eu, você também já teve várias oportunidades de fazer o bem a alguém e não fez. Nisso nós pecamos. Então, nós somos pecadores. Não temos como correr desta realidade que nós somos pecadores. E algo que a palavra vai dizer é que esse pecado, a consequência desse pecado, é que esse pecado, o salário do pecado é a morte. Como nesse versículo que nós lemos, vai dizer que a consequência, por causa do pecado, é a morte. A morte passou a todos os homens por causa de um pecado. Embora os cientistas ainda não encontraram o remédio, a solução, a vacina para o Covid-19, eu digo para você que o remédio que cura essa enfermidade espiritual chamada pecado, ela foi revelada a cada um de nós há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo, ele assumiu o nosso pecado, cravou no madeiro e morreu a morte que eu e você merecíamos. Por causa desse sacrifício, a vida passa a mim e a você. Eu convido você a ler comigo em Romanos capítulo 5, verso 18, verso 19, que ele vai mostrar o mesmo princípio. Ele diz o seguinte: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Ou seja, nós vimos aqui que o sacrifício de Cristo por um só homem, um só sacrifício, bastou para trazer cura para o pecado que nos tinha conduzido, estava nos conduzindo ao inferno, que tinha conduzido, decretado a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz por mim e para você, Ele nos traz esperança, Ele nos traz vida, uma nova oportunidade, para vivermos não só uma nova vida aqui nessa terra, mas vivemos eternamente com o Senhor no céu. Quando Ezequias estava doente, eu já tinha falado que essa doença era uma doença física, era a úlcera. Deus envia a ele um profeta, Isaías, para dar um seguinte recado. Vamos ler novamente o versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. O sentido no qual o profeta fala a Ezequias não é para colocar a sua casa em ordem em questão de mobílias, não é questão de sujeira, não é questão de limpeza, não é nesse sentido. Também não é no sentido espiritual, porque se você ler alguns versículos, o versículo 2, versículo 3 e a introdução na qual eu já tinha feito, baseado na palavra de Deus, nós veremos que Ezequias, ele tinha uma vida reta diante de Deus, era um homem fiel a Deus, era um homem que ele fala para Deus, ele fala de coração e fala: Senhor, olha, o Senhor sabe que tudo que eu fiz foi com inteireza de coração, né? Para um homem fazer uma oração dessa para Deus, ele não pode ser um blefe. A gente pode falar isso para um homem, mas Deus conhece o nosso coração e Deus sabia que realmente aquilo que Ezequias estava falando era verdade. Então, qual que era o sentido que Deus fala a Ezequias para colocar a sua casa em ordem? Como eu já havia falado, Ezequias tinha apenas 38 anos. Ezequias não imaginava que estava prestes a morrer. E como ele era rei de Judá, ele tinha que trazer um direcionamento para a nação de Judá. Ele tinha que já providenciar ou nomear quem seria o seu sucessor, quem iria assumir o trono. Então, Deus fala através do profeta para o rei Ezequias colocar a sua casa em ordem, é no sentido dele dar um direcionamento à nação, porque ele tinha essa autoridade. Agora eu faço uma pergunta: se o Senhor vir hoje para você e disser que ponha a tua casa em ordem, porque hoje você vai morrer. Se o Senhor aparecer através de um anjo, através de um sonho, de uma visão, e você sabe que é o Senhor falando, e Ele fala:
hoje você irá morrer. Será que você poderá falar as mesmas coisas que Isaías falou? Você vai poder dizer da mesma forma, dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te de mim, lembra de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos? Será que você poderia falar isso para o Senhor? Será que se Deus falar que vai levar você hoje, você teria consciência tranquilo que é o seu papel aqui nessa terra você fez? Será que a sua consciência estaria limpa, estaria tranquila diante de Deus, que você cumpriu, você combateu o bom combate, você guardou a fé, assim como o apóstolo Paulo? Será que você tem certeza de que aquilo que Deus confiou para você fazer aqui nessa terra você fez? Você está tranquilo? Você tem certeza que tem buscado observar os princípios e os mandamentos de Deus? Como que você está hoje? Como que está a sua vida hoje? O Senhor te conhece. Não dá para a gente enganar a Deus. Ele conhece no mais profundo do nosso coração. Será que você hoje poderia ficar tranquilo? Ou será que há algumas pendências na sua vida espiritual? Será que algumas coisas fora de lugar? Será que você tem colocado outras pessoas, outros deuses na frente do Senhor? A quem você tem servido? A quem você tem priorizado? Será que é a Deus? Nós precisamos entender que quando o Senhor, Ele colocou a gente aqui nessa terra, Ele não só nos largou e falou, viva como você quiser, e depois quando morrer a gente vai ver como fica, não. Quando o Senhor nos colocou aqui nessa terra, Ele nos deu princípios, Ele nos deu leis, Ele nos deu direcionamento sobre como devíamos viver. Tudo isso está registrado na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você, tudo aquilo que Deus espera de você, está muito aqui esclarecido na palavra de Deus. Então, da mesma forma como eu não posso viver de qualquer forma no país, cada país tem as suas leis e eu como cidadão eu tenho que cumprir. Da mesma forma espiritual, quando o Senhor nos coloca aqui nessa terra, Ele nos deixa claro aquilo que como nós temos que viver, como que nós devemos nos comportar. E todas as vezes que a gente erra o alvo, todas as vezes que a gente desobedece a Deus, nós estamos pecando. E lembra qual era a consequência do pecado? A consequência do pecado é a morte. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é que se o Senhor falasse que você estaria sendo levado por Ele, que você morreria hoje, eu pergunto, como que está a sua família? Como que estão os seus relacionamentos com seu cônjuge? Como que está o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus cunhados, com a sua sogra? Como que está? Porque não sei se você lembra, mas o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente não perdoar a pessoa, o nosso próximo, nós não recebemos o perdão de Deus. A própria oração do Pai Nosso vai relatar isso. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos viver em paz com todos. Se você guarda um ódio no seu coração, alguma amargura, algum rancor, se você fez algo para uma pessoa e você precisa pedir perdão para Deus, se o Senhor chamar hoje você, para você morrer, você tem alguma pendência com alguma pessoa? Teria alguma ligação que você teria que fazer? Alguma conversa que você teria que ter para esclarecer, para se humilhar, para se arrepender? Eu creio que o Senhor Jesus, Ele permitiu essa pandemia para nos chamar a nossa atenção, para que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem. Creio que o Senhor está concedendo essa oportunidade. Se você está ouvindo essa mensagem é porque você está vivo, há ar no seu pulmão, você consegue, tem consciência do que está acontecendo. E eu creio que o Senhor, Ele oferece a mim e a você uma oportunidade de colocarmos a nossa casa em ordem. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei nem o que está na sua mente, eu não sei nem qual será a sua reação após ouvir esta palavra. Mas eu quero dar esse exemplo da vida de Ezequias, aquilo que ele fez quando ele ouviu essa exortação para colocar a casa dele em ordem. Acompanha comigo, ainda em 2 Reis, capítulo 20, no versículo 2 e versículo 3, e vejamos qual foi a reação de Ezequias. A palavra diz assim: então Ezequias virou o rosto para a parede
e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Presta atenção que Ezequias, quando ele ouve esta palavra de exortação, essa palavra triste, ele não sai desesperado, ele não sai correndo resolver os seus problemas com a sua própria força, pelo contrário. A palavra diz que Ezequias se volta para o Senhor. Ele se arrepende, ele chora amargamente, e ele ora, e ele conversa com o Senhor. Se você prestar atenção, não foi uma oração longa, foi uma oração muito curta. Se você repetir essa oração dele, você não vai levar 8 segundos para fazer essa oração. Foi uma oração muito simples, foi mais uma oração reta, uma oração direta e uma oração sincera. É isso que o Deus espera de mim e de você, que a gente se volte para o Senhor. Essa atitude de se voltar ao Senhor é que você tem que deixar algumas coisas de lado e olhar para o Senhor. É buscar a direção do Senhor, é buscar o socorro no Senhor. É Ele quem tem a direção, é Ele que tem a saída, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. É Jesus Cristo que é o único caminho. É se voltando para o Senhor. É abrindo o seu coração e sendo sincero diante de Deus. Isso é tão maravilhoso que Ezequias ele faz uma oração tão simples, tão rápida, mas sincera, que a resposta do Senhor veio muito rápida. Leia comigo no versículo 4 ao versículo 6 o que acontece. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, o meu servo. Note, uma oração simples, mas uma oração sincera. Ela toca o Senhor. Não sei se você prestou atenção nessa palavra, mas o próprio Senhor logo responde para ele e diz: Eu ouvi a sua oração e vi a sua lágrima. Nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem ouvidos e ouve. É um Deus que tem a sua mão e a sua mão não está ressequida para que não possa nos salvar. O Senhor, Ele ouve a sua oração. Tudo aquilo que você fala com sinceridade no seu coração, o Senhor, Ele abre os seus ouvidos, Ele dá atenção ao que você diz. Note que o Senhor, Ele vê as lágrimas de Ezequias. O Senhor, Ele vê o seu sofrimento. Ele sabe o que está acontecendo com você. Nós servimos um Deus pessoal, um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que responde a nossa oração, seja de forma positiva ou de forma negativa, mas é um Senhor que Ele responde a nossa oração. Sabe o que eu acho incrível nessa história? Eu quero concluir já nessa parte. O que eu acho mais incrível é que o Senhor, Ele traz a solução para o problema de Ezequias, que era uma doença mortal, de uma forma tão simples. Leia comigo no versículo 7. Ele diz o seguinte: Isaías disse mais: Pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Note que a enfermidade de Ezequias era uma enfermidade mortal. Isaías já tinha decretado que ele iria morrer. Não tinha nada humano, físico, medicinal que poderia curar. Porém, o Senhor, Ele orienta o teu profeta Isaías a pegar figo. Não sei se você sabe, figo é uma das frutas que mais tem em Israel. Tenho certeza que lá no palácio, no quintal do palácio, no jardim do palácio, tinha muitos figos. E eles pegaram esse figo, fizeram uma pasta, colocaram na úlcera de Ezequias e ele foi curado. O que eu aprendo com isso? Quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Mesmo de forma simples, Deus, Ele faz.
Não sei se você sabe, mas as grandes indústrias farmacêuticas estão trabalhando em vigor de 24 horas, ininterruptamente, buscando a cura do Covid-19, buscando a vacina que poderá prevenir disso daí. Mas somente quando o Senhor permitir, repito, somente quando o Senhor permitir, o Senhor irá abrir os olhos desses cientistas. E eles vão descobrir uma fórmula tão simples, algo que eles já conheciam, algo que estava às vezes na frente dele. E aí isso vai trazer a cura e a prevenção, porque o nosso Deus é soberano. É Ele quem sabe de todas as coisas. Deus não precisa trazer algo muito complicado. Deus faz coisas simples. E agora, veja que como é simples que Isaías recebeu a cura, da mesma forma, a nossa enfermidade espiritual, você pode falar, isso deve ser muito complicado para ser salvo. Mas eu convido você a ler comigo em Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Ele diz o seguinte, olha como é simples. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Veja que a sua salvação não precisa vender o seu carro e dar para a igreja para você ser salvo. Você não precisa ir na encruzilhada oferecer sacrifícios para que você seja salvo. Você não precisa matar ninguém, você não precisa fazer nada. A única coisa que o Senhor Ele pede para você fazer, duas coisas simples. Primeiro, você tem que crer que Jesus é o único Senhor e Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Eu sempre digo que crer em Jesus não é apenas crer nas histórias da Bíblia. Crer em Jesus significa você crer e seguir a Jesus pelo resto da sua vida. E além de crer com o seu coração, porque se eu posso perguntar, sair na rua, você crê em Jesus? Muitas pessoas dirão creio. Mas além de crer, nós temos que confessar com a nossa boca, conversar publicamente que Jesus é o Senhor. Jesus Cristo, Ele vai dizer que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. É necessário que com a sua boca você creia, com o seu coração você creia, e com a sua boca você confesse que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você já fez essa oração. Não sei se você que está ouvindo hoje esta palavra, você que está ouvindo hoje essa ministração, não sei se você já entregou a sua vida para Jesus, mas eu convido você a fazer comigo essa oração. Aonde você está, não importa se está no seu quarto, na sua sala, não sei se você está vendo pelo computador, pelo celular, mas aonde você estiver, eu convido você a repetir comigo esta oração. Se de fato você deseja ser curado dessa doença mortal, primeiro é necessário você se arrepender dos seus pecados, se arrepender de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você, da forma como que você viveu antes. Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. E como nós lemos aqui, de acordo com a palavra de Deus, para que isso aconteça, você tem que crer e confessar. Se você quiser, repita comigo essa oração. Feche teus olhos e repita comigo esta oração. Senhor, eu sei que sou pecador e necessito do teu perdão. Arrependo-me, Senhor, dos meus pecados e peço que me perdoes. Como eu perdoo todos aqueles que me prejudicaram. E te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio entre nós, foi crucificado e ressuscitado. Eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor
e Salvador. Eu nego todo envolvimento com outros deuses, ídolos e entidades. Eu declaro que a partir de agora eu sou de Jesus. Pai, eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor, a Bíblia diz, que a partir desse momento 3 coisas acontecem. Você é regenerado. Isso significa que você recebe uma nova vida. Você é justificado. Significa que todos os seus pecados foram perdoados. E significa que você foi adotado como filho. A partir de hoje, de acordo com a palavra de Deus, você se torna um filho de Deus. E o nosso Pai querido, nosso Pai celestial, Ele terá todo o prazer de viver eternamente com você. Mas às vezes você que está ouvindo nesse momento, talvez você já tenha feito essa oração, você já tenha entregue a sua vida, mas eu quero perguntar, como que está a sua casa em relação à sua família? Como que está o seu relacionamento? Se você hoje tem que perdoar alguém, que você faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque se você não perdoar, você não poderá ser perdoado. Porque, olha esse exemplo, como um simples ato de arrependimento e confissão de pecados, o Senhor nosso Deus nos perdoa de todos os pecados. Quem sou eu? Quem é você para não perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos feriu? E talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Talvez você magoou alguém. Que você se humilhe, que você tenha essa humildade. Peça perdão, que você siga a orientação do Senhor. Ame o seu próximo como a ti mesmo e viva em paz com todos. Se há mais alguma área da sua vida que precisa ser colocada em ordem, se há algum pecado que precisa ser abandonado, faça isso hoje. Você que às vezes está afastado dos caminhos do Senhor, você que virou as costas para o Senhor, ou até você que tem frequentado a igreja semanalmente, mas há tempos que não tem mais uma vida de intimidade com o Senhor. O Senhor, Ele se apresenta a ti como o Pai do Filho Pródigo, de braços abertos, para te receber, para te perdoar e te dar uma vida nova. Quero orar com vocês, em nome de Jesus. Querido Deus, eu venho orar com esse meu irmão, com essa minha irmã, que está hoje, Senhor Deus, ouvindo essa mensagem, e que de alguma forma essa mensagem tocou no coração, de alguma forma essa mensagem transformou essa vida, que em nome de Jesus, o Senhor venha enviar o Espírito Santo aonde ela está, e venha tocar nesta vida. Ajude, Senhor, a mostrar qual área que está fora de lugar. Conserta, transforma, ajuda, Senhor, a enxergar aquilo que está impedindo, Senhor, desta vida, de te adorar, de te servir, de te priorizar. Senhor Jesus, eu peço, perdoa os pecados, renova a fé, renova a esperança, renova a alegria da salvação. Ó Senhor, resgata essa vida, Senhor, que está tão atribulada, angustiada, precisando da Tua ajuda. Assim eu oro, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sim, Senhor, tudo que eu mais quero é te ver. Me
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida.